boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma mesa do IPES. Meu nome é Fátima Cristina, eu vou mediar essa mesa. Eu sou coordenadora adjunta da saúde mental do Instituto de Pesquisa e Prevenção, Estudos de Suicídio. Nós vamos ter à mesa agora Alexandra Vicente, que é a coordenadora de saúde mental, e André Lopes, que vai falar sobre também negociação. Vou ver a apresentação dos palestrantes, mas antes eu quero falar um pouquinho do IPES. Para quem não conhece, o IPES é um instituto que nasceu do GEPESP, na UERJ, o grupo de estudos na UERJ, no laboratório de violências, né? Então, era um grupo de especialistas e pesquisadores na área de estudo e pesquisa sobre a temática do suicídio, e daí nasceu o Instituto em 2019, é uma organização sem fins lucrativos, onde várias pesquisas voltadas a políticas públicas, em várias áreas, na prevenção do suicídio. Uma das áreas é na segurança que previne. Nós resolvemos, então, fazer essa mesa, uma mesa que eu acho que é de muita utilidade, falar dessa negociação, com muita cautela, muito cuidado, são dois especialistas na área, e nós, da saúde mental, da coordenação do IPES, nós temos o cuidado para estar sempre voltado, apoiando os projetos, apoiando dentro da área de acolhimento psicossocial e de pesquisa também nessa área. Bom, Alexandra, começar pela Alexandra, porque já nos conhecemos há algum tempo, né? Alexandra é psicóloga, ela é psicóloga do BOP, trabalha com negociação, e eu tenho uma dificuldade para apresentar as pessoas, que é um problema sério. Vamos lá. Vou pegar uma cola aqui. Psicólogo especialista em gerenciamento de crise suicida do BOP, doutora em psicologia e coordenadora aqui do IPES, saúde mental. André, negociador policial, coordenador do curso de gerenciamento de crise e negociação. Gente, temos uma mesa de peso, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas curiosidades. Eu acho que eles vão falar de um tema bastante delicado. Eu não vou tomar mais o tempo, porque eu quero ouvir, eu acho que todos aqui querem muito ouvir os dois falando sobre essa temática, né? A mesa de vocês. André, está me ouvindo? André? Sim, estou ouvindo. Isso, André. André, você quer começar? Assim, acho que... Pode ir. Pode começar? Você podia passar para explicar, né? Acho que é importante numa mesa, quando a gente propôs essa mesa de negociação, né? Negociação com pessoas em ameaça de suicídio, e a gente pensou, né, em convidar você. Então, assim, acho que esse espaço, a gente gostaria muito de que você compartilhasse com a gente como é que é o trabalho de negociador, né, do BOP de modo geral, né, como é que é o seu trabalho, que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né, e a gente pode ir fazendo um bate-bola entre nós dois, porque eu e a André, como a Fátima colocou, né, nós dois trabalhamos juntos, né, eu faço parte da equipe, eu como psicóloga, eu tenho curso de negociação, mas eu não sou negociadora, né? Na equipe, o meu papel é o papel de psicóloga. Então, quando há uma ocorrência, que a unidade de intervenção tática ela é chamada, o meu papel é dar assessoria, no caso, para o André. Então, assim, acho que seria interessante o André começar falando, né, André? Como é que é o trabalho de negociação? Acho interessante falar como é o trabalho do negociador, né? Para quem está de fora,
entender esse contexto, né, e qual é a importância desse trabalho para a segurança pública. Sim, então, vamos lá. Boa noite a todos. Nós temos a função de negociador, negociador policial aqui no BOP, porque o BOP ele foi criado basicamente para atender ocorrências com reféns. Então, a ação do negociador é a primeira ação em uma ocorrência que nós consideramos como crise. O que fuja da normalidade, o que fuja do dia a dia, do policiamento, aquele policiamento ostensivo, dos batalhões de área, o que fugiu daquela normalidade ali, do que os nossos companheiros lá fora fazem, nós somos acionados para auxiliar nessas ocorrências. E aí existe na Polícia Militar do Estado do Rio uma instrução normativa que seja qualquer área do Estado do Rio de Janeiro que tenha uma ocorrência voltado para a área de refém, área de tentante, ou tudo que fuja daquela normalidade do policiamento, o BOP vai ser acionado para apoiar essa ocorrência. E, chegando no local, a primeira alternativa, nós temos alternativas para solucionar essa crise. Então, nós somos acionados, a nossa equipe se desloca para esse local, e a primeira alternativa que nós temos para encerrar esse tipo de crise é a negociação. Então, nós buscamos aplicar os nossos conhecimentos conforme a demanda ali do SEC, que é o causador do evento crítico, conforme a demanda dele, e vamos buscando entender o que motivou aquela ação, o que motivou aquela crise, para a gente nortear ali o nosso primeiro contato. Certo? Ok. Então, Só uma pergunta, André, desculpa eu lhe cortar. Esse tentante que você disse, que é a pessoa que está em ameaça de suicídio, necessariamente qualquer pessoa que está nessa situação, ou ele está com algum utensílio, ou está armado para o BOP? O que nós temos aqui no Rio como norma, não uma norma escrita, porque é um trabalho em parceria com o Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, inclusive os nossos cursos de abordagem técnica tentante foi feito no Corpo de Bombeiro aqui do Estado do Rio, e aí, no primeiro momento, quando eles são acionados, é onde não há uma ameaça ou faca ou arma de fogo. Então, se for realmente um tentante em uma ponte ou um viaduto, enfim, ele tentando, mas sem oferecer uma ameaça a terceiros, geralmente o bombeiro ele é acionado primeiro. Então, quando nós somos acionados, é por conta do auxílio ao bombeiro neste tipo de ocorrência, mas aonde o tentante ou o SEC ali esteja armado, ou faca, ou qualquer outro utensílio que ofereça perigo à guarnição do bombeiro. Certo. Eu fiquei aqui pensando como é que é negociar com essa pessoa que está em ameaça de suicídio, né? Como é que é para vocês isso? Como é que isso é feito? É diferente de uma pessoa que está, por exemplo, com um refém? A diferença é a motivação, porque aquele que está ali com o refém, seja ele, como nós falamos, um assalto frustrado. Então, aquela pessoa tentou ali um assalto, não logrou êxito nesse assalto e a polícia chegou, cercou aquele local e ele quer uma garantia de vida. Então, a garantia de vida dele vai ser um refém. Ele vai pegar um refém, então nós vamos negociar, nós vamos trabalhar a liberação daquele refém e a captura dele. Aquilo ali vai ser trabalhado em cima daquela necessidade dele e nós vamos trabalhar aplicando a lei, preservando vidas, tudo dentro da legalidade. Agora, o tentante, aquele que nós chegamos e ele já está com aquele problema ou com aquela vontade ou aquele intuito de cometer aquele ato, a gente tem que trabalhar mais o lado, como foi falado no início, a questão de ser humano, de pessoal, trabalhar, de resgatar aquela pessoa e mostrar para ele
alternativas para ele encerrar aquela crise. Então, a diferença é essa. Mas eu já tive um caso que começou com uma tentativa de assalto, e aí o cara drogado aqui no centro do Rio, ele tentou abordar um ônibus para entrar no ônibus, não conseguiu. Quando a polícia chegou, ele correu, pegou um morador de rua, fez um morador de rua como refém. Quando nós chegamos, ele estava com esse morador de rua como refém. O morador de rua conseguiu sair, correu, e ele pegou a arma e apontou para a cabeça. Ou seja, em uma ocorrência, nós tivemos 3 tipos de perfis. 3 tipos de perfis e 3 abordagens diferentes. Então, no primeiro momento, era uma tentativa de assalto, ele não conseguiu. Na segunda, ele fez o cara de refém. Então, nós começamos a trabalhar em cima da liberação daquela pessoa e a captura dele. Quando ele perdeu aquela pessoa que seria o escudo para ele, e aí a ameaça voltou para ele. Ele botou a arma na cabeça e, durante a negociação toda, ele com a arma na cabeça. Mas ele estava com um nível de droga muito alto, já tinha se drogado a noite toda, e aí até a negociação estava ruim nesse sentido. Então, até mesmo a motivação, o nível de drogas, o nível de álcool, isso aí vai influenciar na negociação. Uhum. Alexandra, qual seria a dificuldade do psicólogo, ou uma das maiores dificuldades do psicólogo, nesse momento, né, da ocorrência com aquela pessoa que está sob ameaça de suicídio? Você, como psicólogo, entra em apoio ao negociador, ajuda, como é que é, Alexandra, o próprio André, né, falar um pouquinho sobre isso, como é que isso se dá? Deixa eu falar um pouquinho da questão da psicologia. Como eu falei no início, a minha função ali é dar suporte para o trabalho do André, né? Pelo que o André falou agora, vocês podem perceber como é dinâmico esse cenário, né? É uma coisa que não ele muda, né? A simples presença das forças de segurança no local de negociação, isso aí de um modo geral, né, já altera aquela estrutura daquele evento. Então, assim, a gente tem que estar atento a todas as situações que vão estar acontecendo. Então, o trabalho do psicólogo ali, nesse contexto, em relação à pessoa em ameaça de suicídio, estar justamente passando, no caso do negociador, né, todas as alterações, todas as percepções a respeito daquele perfil, né? Porque o negociador, uma equipe de negociação, quando ela sai, ela trabalha muito com perfil, entendendo que isso também isso muda, né? Mas por quê? Porque quando você tem um perfil, né? Quando você consegue identificar, quando a gente fala em perfil, a gente não está falando de diagnóstico, não, tá, gente? Está falando de um perfil, né? Que tem estudos que já, né? Enfim, que faz parte da doutrina, digamos assim, do estudo do gerenciamento de crise, que dão um caminho, vão dar um norte para a equipe trabalhar a partir daquele perfil. Mas esse perfil pode mudar. Então, assim, um trabalho do psicólogo é pegar essa experiência que a gente tem na área de saúde mental e tá, no caso, passando para o negociador, né? A gente vai acompanhando todo o evento, né? Qualquer alteração que a gente perceba, focando mais especificamente, né, na questão da pessoa em ameaça de suicídio. Qualquer alteração que ele tenha, qualquer detalhe que a gente observa, né, a gente faz essa informação chegar no negociador, a gente passa, muitas das vezes, para o segundo negociador, que é quem vai levar essa informação para o negociador. Por quê? O negociador está ali, ele está focado, né? A gente costuma dizer que o conhecimento da psicologia é importante para a negociação, é importante, mas isso não quer dizer que você tem que ser um psicólogo. Por quê? Porque para ser um negociador, você tem que ter muito mais conhecimento, né? Não é só o conhecimento que cabe à psicologia. Existem outros saberes também que são extremamente importantes, que vão estar atuando na tomada de decisão daquele profissional. Tá? Então, eu me restringo na área da psicologia, né? Então, o que eu observo, eu faço aquela informação chegue ao negociador para que ele, junto com as outras coisas que ele está observando naquele momento, decida, né, o que ele vai fazer ou como ele vai estar conduzindo aquela situação, né? Se, no caso, a negociação no caso, né, com pessoas com ameaça de suicídio, a ideia é que a gente possa realmente, dependendo do perfil, né, se a pessoa está
muito agressiva, se ela está um pouco mais, digamos assim, deprimida, a gente vai esgotando as possibilidades de intervenção, digamos assim, para que a ideia é que ela possa ser resgatada, que ela se permita, né, mais um dia, mais uma semana. Eventualmente, algumas pessoas falam assim, mas negociação, você vai estar dando algum valor para a vida da pessoa. Não, você não está negociando termos financeiro, a vida, você está negociando com ela, você está trabalhando com ela mais um dia, mais uma hora, né? Porque a gente sabe que aquele fator precipitante que levou aquela pessoa àquela situação, né? Das vezes ela desistiu do ato naquele momento, mais um dia, mais uma semana, as coisas podem acontecer, podem modificar, né? Ela pode conversar com alguém, ela pode, enfim, começar um tratamento, ou seja, várias coisas podem acontecer. Então, assim, a ideia é realmente insistir na negociação, dar espaço para que essa pessoa possa falar, mas entendendo, como disse o André, o objetivo é que ela seja sempre resgatada com vida, né? Sim, eu estou entendendo que esse gerenciamento aí, né, que esse é um trabalho de gerenciamento de crise, é um trabalho de muitos saberes, né, você apoiando o trabalho do André, que é um negociador, o André também te dando informações, é um trabalho de muito estresse, muito delicado, né? E vocês a todo momento acompanhando todas as mudanças que podem acontecer. Bem interessante. Me permite, professora? Continua, André. Claro, André, pode falar. Me permita. Então, como eu falei, é um trabalho em conjunto e um trabalho em equipe, onde essa avaliação, essa análise que é feita, ela vai influenciar nas nossas ações, né, dos negociadores, porque dependendo da motivação daquele ato com algum familiar, e a psicóloga ela vai ter uma condição de ela conversar com esse familiar antes de eu apresentar essa opção dessa pessoa nesse ambiente. Porque pode ser que tenha um familiar que tenha sido um gatilho para aquela causa. Então, não de imediato, aquela pessoa que ele está chamando, nós vamos apresentar no cenário. Então, é importante a presença do psicólogo, que ela vai conversar com essa pessoa, vai entender, vai buscar essa informação e aí vai me dar de ferramenta para eu falar ou não para ele sobre a presença dessa pessoa. Então, é uma locomotiva, é um momento muito delicado e muito rápido, porque a gente não pode perder tempo. Não se pode perder tempo durante uma negociação como essa. Entendo. Fátima, e quando o André fala perder tempo, não é que tem que ser rápido, né, André? Não é que tem que ser rápido, mas aqui assim, as coisas acontecem, né? E a gente tem que estar atento a tudo, mas não há uma urgência, né? Não há uma, digamos assim, uma forçação para que isso seja rápido, né? Tem que terminar rápido, não é isso, né? A gente tem que estar atento, porque as coisas vão acontecendo e a gente tem que ter digamos assim, uma análise do cenário constantemente fazendo isso. Por isso que é rápido, mas assim não há em nenhum momento uma necessidade que tenha que resolver isso com uma rapidez, com uma urgência, né? Digamos assim. Acrescentando que a própria doutrina fala sobre isso, né? Nós não podemos limitar o tempo, não podemos aceitar que aquele causador ali do evento nos dê um tempo para cumprir determinada exigência ou cumprir qualquer ameaça, e nós também não podemos delimitar tempo para que aquilo ali seja feito. Então, ela vai correr normalmente, as solicitações elas serão repassadas para esse gabinete de crise, e aí nesse gabinete de crise vai ser entendido ali, vai ser resolvido se há possibilidade ou não de atender aquela demanda. Certo. Bom, deixa eu só fazer aqui uma ponderação, porque para mim, para a Alexandra e para você, André, que vocês estão são super especialistas, estão falando assim de um lugar que vocês têm muito, muito conhecimento. Eu não sei se está claro para todo mundo, que eu fico aqui pensando, na nossa cabeça o cenário está claro, né? Porque a gente já veio com uma ideia formada sobre esse cenário.
eu não sei se para todo mundo, então senti necessidade de dar um passinho atrás e falar duas coisas importantes aqui, que a Alexandra falou e que o André também. Vamos imaginar o cenário de uma pessoa que está tentando suicídio com uma arma, uma faca, ameaçando terceiros, e aí vocês chegam para essa negociação, vocês não têm o tempo, como o André falou, não existe assim, o tempo é não perder, não perder o time, né? Não perder ali a importância do comportamento, das atitudes de cada um. Não é uma questão de ter que ser rápido, a Alexandra concluiu. E, assim, uma coisa importante que eu já assisti, porque eu também dei aula há muitos anos para os cursos de oficiais do Corpo de Bombeiros, e eles sempre me perguntavam, professor, e se aquela pessoa que está tentando suicídio pedir para chamar a fulana, a mãe, a esposa, a ciclana? E aí muitas pessoas acham importante chamar, que pode ser que aquela pessoa vá ajudar, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? E foi baseado nisso que o André falou. Aí a psicóloga vai primeiro fazer essa triagem, não é isso? É isso aí. Saber se aquela pessoa que o tentante está chamando, ela é uma pessoa que é um fator de risco para aquele suicídio ou se é um fator de proteção. Se ela vai ajudar ou ela vai atrapalhar nessa operação. Não é isso? Exatamente. Esse é o objetivo. Essa triagem, esse bate-papo que é feito em qualquer ocorrência, é justamente para entender o que motivou. Porque já tivemos ocorrências, não com tentante, onde o marginal ali dentro do banco, fazendo reféns, ele queria a presença dos familiares, mas por conta da sua proteção, ele queria resguardar a segurança dele. Mas para uma ocorrência de tentante é diferente. Precisamos entender o que motivou, se foi um gatilho ali que causou aquela ocorrência. Então, é muito importante esse bate-papo. Não pode ser, por isso que nós precisamos trabalhar com a questão da contenção, do isolamento dessa pessoa, para que ela não tenha contatos com mídias, com telefone, com televisões, enfim, que ele não consiga estabelecer esse contato nem via telefone com essa pessoa, porque ele pode pegar o telefone e ligar para a pessoa e falar, por sua causa eu estou fazendo isso. Então, é um conjunto. O negociador não trabalha sozinho, o negociador não toma decisão sozinho. Então, tem uma equipe, tem o gabinete de crise, e aí vai ter um técnico responsável em fazer um bloqueio dessa área, vai ter uma pessoa responsável em bloquear fornecimento de energia, se for o caso, mas o negociador ele vai ficar ali focado com aquela pessoa. Ele não pode perder aquele momento. Então a questão da psicóloga também, ela avalia tanto aquele causador do evento quanto as nossas ações. Então, a psicóloga também pode avaliar a minha ação, ou de qualquer companheiro meu. E aí chegar para o gerente da crise, a gente precisa tirar o André porque o André não está correspondendo, o André está se deixando envolver, ou o André já está cansado, essa ocorrência já está durando muito tempo e a gente precisa trocar. E aí eu serei substituído, tem um negociador auxiliar que ele vai me substituir dentro da mesma linha. Não vamos começar uma nova negociação. Ele vai trabalhar em cima das informações que nós temos, quais são os fatores de risco, os fatores de proteção, para a gente zerar essa crise da melhor forma, resgatando vidas ali e cumprindo a lei. Ok. Essas negociações que você está nos falando aqui, né? Elas sempre foram assim? Vocês sempre agiram assim? Ou houve uma evolução, houve estudos, houve pesquisas em cima de abordagens, enfim, de estudos que podem ter embasado vocês para construir
esse perfil de negociador, essa gestão da crise? Na verdade, o batalhão ele foi criado para atuar em ocorrências com crise. Uma rebelião que teve em 74, num presídio, onde fizeram reféns os diretores do presídio, os policiais, enfim. E, à época, não tinha uma tropa especializada que atuasse nesse ambiente. E, dali, houve a necessidade de buscar as pessoas que tivessem aquele perfil para montar um grupo para atuar nesse tipo de ação, esse tipo de ocorrência, esse tipo de crise. Então, de 78 para cá, nós tivemos uma grande evolução. Hoje, nós, graças a Deus, temos um gabinete de crise, temos uma estrutura, somos 2 negociadores de serviço por dia. Na equipe de serviço hoje, temos os 2 negociadores, existe uma psicóloga de plantão, que ela fica de sobreaviso, se tivermos uma ocorrência, ela vai ser acionada. Então, hoje, nós evoluímos muito. Podemos dizer que a estrutura hoje, ela depois que nós montamos essa estrutura, ela conseguiu 100% de aproveitamento nas ocorrências em que fomos acionados. Então, no início, só tinha a vontade, mas ela foi crescendo. E é o que nos motiva até hoje, porque não podemos parar. Porque essa é uma ação que nós fomos buscar um conhecimento no Corpo de Bombeiro, porque é uma realidade onde a gente não estava acostumado. As ocorrências desse tipo, elas cresceram muito nos últimos anos, aí, principalmente. Hoje são os especialistas aí nessa área da pesquisa aí desse estudo, sabem que as coisas mudaram muito e nós não podemos ficar parados. Tivemos que continuar evoluindo e buscar o conhecimento, porque os perfis mudam. Então, a gente costuma falar que a nossa ocorrência mais fácil, né? A mais fácil é uma que um cara que tentou um assalto e ele não conseguiu e pegou uma pessoa refém. Então, a segurança dele, a intenção dele é sobreviver. Então, ele fez aquela pessoa, nós vamos negociar com ele vai pedir familiar, vai pedir repórter, e aí fica fácil de você barganhar. Você não vai atender tudo. Existe uma demanda, o que se pode, o que não se pode negociar. Uhum. Mas uma pessoa ali, em caso, um tentante, ele não quer nada, ele não pede nada, ele não solicita nada, e aí a gente tem que trabalhar os fatores ali, o que motivou, e aí por isso que a gente tem que entrar no ambiente da pessoa. Não adianta chegar lá e querer resolver logo de uma vez, porque a gente tem que entender o que vai nortear a nossa abordagem. Entendeu? Então, não tem... são perfis diferentes e abordagem diferente. Mas hoje nós temos uma estrutura de 10 a 15 agentes num serviço 24 horas para atender todo esse tipo de ocorrência. Então, até... Oi. Então, eu cheguei no batalhão em 2011 e eu vejo que, assim, mais especificamente nessa área das pessoas em ameaça de suicídio, né? Como o André já colocou, os números aumentaram, sim, os números de ocorrências aumentaram, mas também o batalhão, né, a equipe de negociação também vem procurando, né, se capacitar, se qualificar, estudando, né? Então, assim, como o André colocou, né, a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria, uma troca, né, com o pessoal do Corpo de Bombeiro aqui do Rio, uma semana de estudos com eles. Nós também tivemos a presença do Tenente Coronel Edir, lá do Ceará, também, que veio também participar de um evento com a gente lá no batalhão também, teve que dar uma palestra, e a gente também promove, né, sistematicamente estudos sobre esse tema, né? Nós temos grupos, né, de estudos, então, assim, tem tido, né, essa atenção, esse detalhe, né, de se estudar melhor, né, o comportamento suicida. Antes, o perfil do suicida, né, já, digamos assim, eu estou falando, se me perdoem a palavra, mas assim, é um termo que, né, estou falando como está previsto na doutrina, né? Então, você estava previsto, né, pessoas em comportamento suicida, tá? Mas era uma coisa meio que no quadradinho ali, não tinha muito desenvolvimento, tinha alguma coisa, mas não era uma coisa mais aprofundada. Nós tivemos uma ocorrência, não sei se você vai se lembrar, André, lá na Terra da Fátima, em Maricá. Não sei se você se lembra daquela ocorrência
que uma pessoa também ameaça de suicídio, que nós conseguimos, a equipe conseguiu pegar o armamento da pessoa, a pessoa entregou a arma em menos de meia hora, 20 minutos, mas a equipe demorou ainda 2 horas para poder convencer a pessoa a entrar numa ambulância para ir para o hospital. E ela, assim, ela estava numa situação, né? Ela mesma levantou, ela concordou a entrar na ambulância, a gente preservou a identidade dela, ela não foi filmada, ninguém viu a ambulância, entrou no local onde ela estava. Então, ou seja, não foi só pegar a arma, pegar o armamento com ela, tirar da situação de risco, né? A equipe conseguiu fazer, mas teve uma preocupação de ficar quase 2 horas depois convencendo essa pessoa que era importante ela ir para o hospital, que ela precisava ir para o hospital. Então, seria muito fácil, vamos dizer assim, né? Você pegou a arma, então acabou, fim de papo, né? Não quer sair, vai, não. Então, assim, a gente primou que ela entrasse por vontade dela, que ela entendesse. Por quê? Porque a gente sabe que esse trabalho, sendo bem feito, também é um trabalho de prevenção. Isso vai garantir que ela não tente daqui a uma semana? Não, não vai garantir nada disso. Mas ela aceitando entrar numa ambulância por conta própria, ela não foi obrigada, ela entrou, né, ela indo para o hospital, isso dá assim, aumenta a possibilidade de que ela possa aderir realmente a um tratamento. E a gente fica satisfeito, porque realmente o trabalho foi, assim, digamos assim, redondinho, entendeu? Não, é interessante isso, é interessante porque mostra o quanto a atividade de vocês nessa ocorrência da pessoa que está em sofrimento psíquico, né, é saber que vocês entendem isso, que vocês conseguem lidar com isso de uma forma bem humana, né? E eu acho que esse exemplo foi muito feliz, Alexandra, porque assim, não é só tirar a arma, não é só acabar com aquele negócio, é vocês realmente continuarem para que um trabalho de prevenção possa acontecer, porque essa negociação ela é indispensável para que a pessoa saia dali entendendo que existem outras soluções, que ela pode buscar outras formas de resolver aquele sofrimento dela. Desculpa, André, eu te cortei, você ia falar. Complementando, é a questão da acolhida, né? Eu acho que a palavra é acolher aquela pessoa, porque ela já está fragilizada, ela já passou, e aí, no próprio curso, né, nas nossas especializações, nos nossos estudos, ele fala dessa questão de você acolher a pessoa. Ela já passou por várias crises, ela já subiu um nível muito alto e agora está descendo muito fundo. E é resgatar ela desse lugar e acolher. Então, até a capitã estava falando, eu lembrei de uma ocorrência que nós tivemos com uma esposa de um policial militar aqui em Jacarepaguá. E aí nós tivemos que fazer isso com ela, de buscar, e aí só que ela já tinha um histórico já de uma outra crise, e ela não queria o bombeiro. Então, a gente ainda precisa trabalhar em cima dessa informação, e aí foi necessário chamar o SAMU para não vincular a imagem. Então, o histórico de tudo que essa pessoa já passou, se foi a primeira tentativa, se já teve algum histórico, como foi da outra vez, e aí você tem que trabalhar em cima disso. E outra coisa é a questão da credibilidade. Então, as nossas ocorrências, nós conseguimos um êxito por conta da credibilidade, de você cumprir realmente aquilo que você está negociando, de você cumprir realmente o que está sendo falado, de resguardar aquela pessoa, porque uma ocorrência dessa com um marginal, qualquer que seja, ele vai saber que naquele momento ali, nós estamos ali para aplicar a lei, ele não vai ficar isento do que ele cometeu, mas ele vai ser preso. E um tentante ele vai ser encaminhado, e nós somos a ferramenta que ele pode usar para poder buscar essa ajuda. É aquela lanterna que vai iluminar ali, vai clarear para ele, mas acolhendo, sabendo que estamos ali para auxiliar. É complicado porque somos policiais,
Então, dependendo da motivação, como foi a minha ocorrência aqui no centro do Rio, o histórico do causador lá do evento fazia parte de... E aí, a todo instante, ele achava que nós iríamos encerrar a ocorrência com a vida dele. Mas, a partir do momento que nós começamos aquela negociação, aquele trabalho, a chave é trocada, não é? O objetivo não é esse. Então, o objetivo é resgatar, tanto que nós conseguimos. Ele respondeu, já teve audiência, respondeu aqueles atos ali. Então, o fato de ele colocar a arma na cabeça dele foi um desespero, porque achou que a gente que iria causar ali aquela baixa dele, o que ele queria. Nós não podemos misturar as coisas. Aquele trabalho ali era um trabalho de negociação, resgatar e ele entender que ele precisava de ajuda. E ali era o momento da gente fornecer essa ajuda para ele. E assim foi feito. Uhum. Alexandre, obrigada. Em termos qualitativos, né, na perspectiva da psicologia, essas intervenções estão mudando junto às pessoas? Como é que você vê isso? A gente está conseguindo um progresso nessa evolução aí da negociação? Existem um maior número de sucessos, né? A gente sabe que estão aumentando o número de casos, mas como a gente está fazendo um trabalho de prevenção, e essa mesa, embora a gente esteja falando do trabalho de negociação, essa negociação é para que essa pessoa, como já foi dito pelos dois palestrantes, é para que a pessoa, a partir do momento que ela seja acolhida, falou bem o André, que ela possa não voltar a ter uma atitude desse tipo. E esse trabalho qualitativo, que me parece de muita qualidade, quando se fala de negociar, do respeito, do acolhimento, você, na tua prática, na prática do André também, vocês acham que, você pelo lado da psicologia, ele pelo lado operacional, vocês veem que isso está sendo positivo, como um trabalho preventivo? Fátima, do ponto de vista da psicologia, eu vejo que sim. Como eu disse para você, o número aumentou de tentativa, o número vem aumentando, né? Muitas ocorrências com pessoas em ameaça de suicídio. A gente sabe que, infelizmente, né, a gente tem um limite no sentido de que a gente vai, eu sempre costumo dizer isso, se a gente consegue chegar, se a equipe consegue chegar, que há uma grande possibilidade dessa pessoa ser resgatada. Por quê? Porque a gente sabe que ela tem ambivalência, né? Que é uma das características, né, do pensamento suicida, né? Ela tem ambivalência. Então, se a gente consegue chegar, então é uma grande possibilidade, né, de ter sucesso nessa negociação. Só que a gente sabe também que tem outras coisas que vão estar atuando. E muitas das vezes, infelizmente, uma ocorrência dessa, uma atuação dessa pode ser primorosa do negociador, de toda a equipe, mas, infelizmente, do outro lado, tem uma pessoa que está em sofrimento, que está em dificuldades, né? Está lá em rigidez, né? Punitiva, e que, infelizmente, pode não conseguir, né? Encontrar esse caminho do meio, né? Pode não se permitir esse mais um dia. Mas eu vejo que o batalhão, no caso, né? E não só no batalhão, porque estamos falando só do BOP, a gente procura acompanhar outras equipes, né? Eu até vi que um pouquinho antes o Coronel Nivan, da Paraíba, que está aqui, o Coronel Nivan também é outra pessoa que também é um especialista também nessa parte de negociação também, vem aprimorando também os estudos nessa área de negociação também, contra pessoas em comportamento suicida, também um estudioso dessa área. Então, eu vejo também outras unidades da federação também se preocupando, porque não está aumentando, não é só no Rio, né? Aumentou em todo o país, né? E essa preocupação das instituições de oferecerem, sim, esse melhor, estarem mais preparados para esse tipo de perfil, né? Então, assim, muitas coisas foram muitos mitos, né, foram desfeitos, né, em relação que o profissional de segurança pública ele não cai de Marte, ele vem de um contexto social. Então, se a gente tem um contexto social que tem
que ainda tem dificuldade de falar sobre suicídio, que tem alguns mitos, né? Esse profissional é a mesma coisa. Então, assim, mas todo um trabalho de desconstrução, de construção tem sido feito, e eu vejo esse empenho, né? Hoje, o nosso negociador, quando termina uma ocorrência com uma pessoa em ameaça de suicídio, esse negociador, ele se aproxima, ele conversa, né? A pessoa quer ver, o negociador acompanha, se a pessoa quiser, né? O negociador vai acompanhar essa pessoa na ambulância para o hospital. Isso é importante até para poder desfazer esse vínculo que foi formado durante a negociação. Quando a pessoa sai, ela quer ter o contato com esse negociador. Então, assim, há essa indicação na ANI, né, André? Que foi elaborado, que o negociador acompanhe. Então, assim, há todo esse respeito, né? Não há um julgamento, seja lá o motivo que levou aquela pessoa àquela situação. A gente entende que para ela é um sofrimento, há todo um respeito em relação a isso, não há um julgamento. Mas, assim, é importante frisar também que, como eu falei, a gente vai caminhar para a negociação. Mas também tem, dentro da UIT, que é a Unidade de Intervenção Tática, também tem uma equipe, né, de resgate. Né? Tem o GR, né, André? O André pode falar isso melhor do que eu. Né? A gente percebe também que, eventualmente, aquela negociação ela não vai caminhar, né, como nós gostaríamos, né, com esse exemplo que eu dei. Né? Então, eventualmente, dependendo das condições aí, eu volto a falar, o negociador lá diante da crise, pode decidir também por uma intervenção, né, tática. Mas isso pode ser traumático? Pode ser traumático, mas aí isso pode fazer com que ela volte no outro dia? Pode, mas se aquela equipe perceber que naquele momento aquela intervenção é necessária, é porque se não fizer, ela vai morrer hoje, não é amanhã, ela vai morrer hoje. Então, assim, entre ela ficar, né, impactada e ela fazer alguma coisa, vier fazer alguma coisa amanhã, a gente já pode intervir hoje. Então, assim, há essa possibilidade também. Não é o ideal, né? Mas é uma possibilidade, né, também. Se o André quiser falar um pouquinho mais sobre isso, ele falaria com mais propriedade do que eu. Uhum. Nós temos hoje, né, a Companhia de Intervenção Tática. Então, essa companhia ela é composta pelos negociadores, os nossos atiradores de precisão e o nosso grupo de retomada e resgate. Então, as nossas ações elas são em conjunto. Nós trabalhamos em cima de alternativas. Como eu falei, a primeira alternativa é a negociação. Então, vamos esgotar ali todos os meios para cessar ali aquela ocorrência, aquela crise, pela negociação. Mas a negociação não está evoluindo, ou o nível de estresse está aumentando, ou a pessoa começou se ela tiver com uma faca, começou a se cortar, enfim, e houve a necessidade dessa intervenção, nós temos um time que ele vai atuar de forma gradativa. Então, nós temos as nossas armas de disparo de eletrochoque, que vai fazer o disparo do dardo para imobilizar aquela pessoa, para o time retirar aquela peça que está causando aquele dano dessa pessoa. Se tiver que imobilizar, ela vai ser imobilizada e ser conduzida para a ambulância, para aquele primeiro atendimento ali, e aí abaixou o nível de estresse, segue o atendimento. Então, seja para o hospital, enfim, vai ter esse acolhimento, como nós já falamos, mas pode ser que tenha um problema na frente, posteriormente, mas aquele momento, já que nós estamos ali para atuar e temos essa ferramenta, ela vai ser utilizada. Mas, se não tiver a oportunidade de utilizar essa ferramenta, nós vamos esgotar todos os meios através da negociação. Então, nós sabemos que trabalhamos em conjunto com o nosso gabinete de crise ali, mas temos a nossa retaguarda, uma equipe pronta para atuar. Eu mesmo não estarei conversando com essa pessoa de cara a cara. Eu tenho nós chamamos de binômio, são 2 policiais que estarão ali equipados, fazendo a minha segurança e provendo a segurança dessa pessoa. Então, é uma ocorrência policial. Em momento algum, nós não apresentamos como forças policiais. Então, pode ser que essa pessoa ainda tenha uma visualização de uma mídia, uma televisão. Eu estou vendo que está passando na televisão, isso. Realmente, é uma ocorrência policial. Você está armado e você pode ser uma ameaça, e aí ele vai entender. Nós não vamos falar, não existe isso, eu não sou policial. A nossa própria doutrina, ela fala,
O primeiro contato é informar que é um policial que está ali, está lá e se apresentar como policial. Então, não existe a questão de fantasiar uma outra ou falar que é de outra força ou de outra instituição. É uma apresentação, cara, uma coisa que a gente quer uma pessoa do nosso lado já omitindo as informações. Então, seja essa abordagem autentante, seja esse assalto frustrado ou qualquer outra motivação, ele vai entender que ali fora realmente tem uma força de segurança. Inclusive, tem uma área de saúde, tem um bombeiro, tem uma ambulância para dar esse suporte. E ele vai ser acolhido, ele vai ser resgatado e dentro de todo o protocolo de saúde, se tiver já um histórico, para ele ser encaminhado para aquele tratamento onde ele já estava fazendo, enfim. Ele não vai ser, não acabou a ocorrência, vamos virar as costas e vamos sair. Vai até o término, seja na delegacia ou seja no hospital. Muito interessante. Bom, antes de passar as perguntas, antes de passar para os participantes para fazerem perguntas, eu estou aqui, eu acho que a gente poderia ficar aqui falando horas, né? Que eu percebo assim, a importância desse cuidado, desse respeito, dessa confiança, para que ele se sinta bem acolhido mesmo. Mas eu queria passar, então, para as pessoas, caso não queira fazer alguma pergunta. Eu não estou vendo aqui o chat. Eu não estou vendo perguntas no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria, Fátima. Alex, abrir para perguntas? Sim, então vai, Deise, depois. Primeiramente, eu quero parabenizar o trabalho que vocês realizam do ponto de vista do impacto social que isso tem, né? É muito importante, e a atitude de vocês de buscarem conhecimento para prevenir. Então, assim, eu quero parabenizar por isso, por vocês estarem buscando e atualizando o trabalho de vocês. A minha pergunta é uma pergunta de uma pessoa curiosa. Não tenho conhecimento técnico sobre esse trabalho, mas eu fico imaginando do ponto de vista, sempre achei curioso como que o psicólogo trabalharia com esse negociador, né, que não é pode ser 2, 3, dependendo do tempo da ocorrência, né, e da capacidade desse agente poder estar conduzindo. Mas, assim, qual é a maior dificuldade durante uma ocorrência nessa comunicação entre o psicólogo, que tem uma tradição acadêmica diferenciada do negociador? A gente sabe que não é um trabalho terapêutico, né? É um trabalho de acompanhamento e eu não sei se eu posso dizer de dar um suporte, ou de dar um referencial, ou de ser um consultor durante a ocorrência. Qual é a maior dificuldade para você, psicóloga Alexandra, durante a negociação, em comunicação com o negociador, e qual é a maior dificuldade do negociador ao lidar com o psicólogo? Porque nem sempre o psicólogo foi algo que fez parte desse contexto de negociação, né? E acho que foi construído, ou eu estou errado? Enfim, eu queria ouvir vocês, como é que foi essa construção da interação em 2 perfis de profissionais que a gente vê o quanto se complementam, mas eu não sei como é que isso foi trabalhado na prática. Obrigada. Posso começar, André? Depois você completa. Então, Deise... Sim. Posso começar?
Tá. Então, Deise, aqui no Brasil, né, assim, a doutrina de gestão de crise, ela já é uma coisa que já existe, né, nos Estados Unidos, ela não é uma coisa, para a gente aqui, ela já é um pouco mais recente, nem tão recente, mas é um pouco mais nova, né? E, assim, o trabalho do psicólogo, nesse contexto, como você bem colocou, não é um trabalho de terapia, né? Ali não é a hora de terapia, tanto com uma pessoa em ameaça de suicídio, né, como quando é um criminoso comum, quando é uma pessoa que faz, sei lá, uma pessoa em desequilíbrio emocional, um marido, né, que faz uma esposa de refém e ameaça o suicídio, o homicídio. Então, ou seja, ali não é momento de terapia. O objetivo ali é, né, dar o suporte para que a pessoa possa lidar com aquela crise. Você tem uma crise policial ali e você tem uma crise psicológica também. Então, acho que é importante entender isso. Tem a crise policial e a crise psicológica. E o objetivo não é terapia. Apesar de você fazer o acolhimento e você escutar aquela pessoa, mas o objetivo ali é você fazer ajudar a lidar com aquele momento, com a situação daquele momento. No caso do suicida, o foco é o fator precipitante. Então, se ela está naquela situação ali, porque por conta de um problema de saúde, né, o negociador ele vai desenvolver, as coisas vão acontecer em volta do problema de saúde dela. Aquele diagnóstico, ela descobriu que, digamos assim, que a levou àquele comportamento. Então, vai ser em cima do fator precipitante. A comunicação é tudo para a gente, né? A questão da psicologia com o negociador. Apesar da gente ficar próximo, né, sempre que observo alguma coisa, eu evito ir direto no negociador. Por quê? Né? Só se for uma coisa muito, assim, muito gritante e haja um espaço para isso. Por quê? Porque ele está focado ali, ele está recebendo várias informações, não só minhas, né, mas tem o atirador de precisão, que muitas vezes está observando o interior do local. Então, tem outras informações chegando para ele. É como se ele fosse um grande processador analisando várias informações ao mesmo tempo. Então, eu tenho que saber o momento para quem eu vou passar essa informação, se não pode ser para ele naquele momento, para que isso não o atrapalhe. Então, assim, até por isso que eu fui fazer o curso de negociação, porque é uma coisa, é um grande teatro, digamos assim, de operações, que se você não sabe o seu lugar, se você não sabe a hora que você tem que entrar e sair, você vai acabar atrapalhando a equipe. Mas eu vejo que é uma parceria que ela é muito importante. Eu acho que o negociador, como eu disse, ele tem que conhecer, é importante que ele conheça alguns aspectos da parte da psicologia, mas ele não tem que ser um psicólogo para isso. Então, se ele tem à disposição dele alguém que para poder dar essas informações, né, o trabalho dele tende, na minha opinião, a fluir muito mais do que, digamos assim, se ele tivesse que estar processando sozinho várias informações. André? Complementando, né? É um trabalho em equipe, não tem um agindo sozinho. Então, até como a capitã falou, o atirador que ele não está ali direto na crise, ele está posicionado fora desse ambiente, ele está visualizando e está buscando informações e passando para quem está ali dentro. Então, quando houve a necessidade de incluir a pessoa do negociador, do psicólogo ali, foi por conta dessa análise de perfil, não como uma consulta, como foi falado, não é uma consulta, mas para nortear as nossas ações. O que é viável, o que não é viável. O que de informação que está chegando, o que de postura dessa pessoa, o que ela está falando, que é viável ou não é viável eu seguir naquela linha. Até onde ela está falando verdade, até onde ela está inventando, e eu posso estar seguindo naquela linha. E aí a observação do consultor, de um especialista, é importante para nortear a minha ação. Ele vai chegar e vai falar, André, ou qualquer outro que esteja negociando, ela está viajando e você está indo na história dela. Você pode seguir, mas você tem que continuar com o pé no chão. Então, é importante essa parceria. Não vamos trabalhar sozinho. Eu não vou tomar uma atitude sozinho ali. Tem que ter esse apoio.
é um conjunto. Agora, até respondendo uma pergunta aí no chat, foi uma coisa que nós falamos ainda há pouco, com relação à pessoa que, a tentante, se responde crime. Não existe crime. Eu falei que o causador ali do evento crítico, alguém que tenha sido um marginal, um assaltante, ou o que seja, que daí ele passou a figura de tentante, como foi o caso que aconteceu comigo, ele de assalto a ônibus, ele de causador de evento ali com um refém e depois o suicida, ele foi levado para a delegacia, porque a motivação dele ali não era o suicídio. Ele botou a arma na cabeça dele para garantir a vida, para dizer que ali ele ia acabar. Mas nós sabíamos que ali não era a motivação dele. Ele começou com outros crimes. Esse foi levado para a delegacia. Mas essa outra que eu falei, que é a esposa de um policial lá em Jacarepaguá, não. Ela foi para a ambulância e todo acolhimento, todo atendimento médico para a saúde. Então, não existe o tentante ser levado para a delegacia. Vai depender da motivação, do que ele, não, agora deu tudo errado para mim, eu tentei assaltar um banco, deu tudo errado, agora eu vou me matar. Então, nós precisamos analisar também o que motivou aquela ação dele de tentativa. Não sei se quem fez a pergunta aí, se agora já conseguiu entender. Isso. Porque suicídio, né, André? Suicídio não é crime, né? A pessoa ela ameaçou suicídio, quando ela é resgatada, ela vai para o hospital. Que eventualmente vão ter casos, como esse que o André relatou, né, que vão ter ocorrências, né, criminais envolvidas aí em outra situação. Por exemplo, esse caso que eu citei lá de Maricá, a pessoa tinha uma arma de fogo, mas a arma de fogo que ela tinha com ela era dela, registrada no nome dela. Nenhum problema. Porventura, vamos supor, se aquela arma fosse uma arma fria, né? Então, se fosse identificado. Depois que ela fosse para o hospital, ela ia ter que responder por isso, não pela tentativa de suicídio, mas por ter uma arma com ela, uma arma fria, digamos assim. Tá? Que isso fique bem, porque tentativa de suicídio não é crime. Agora, ficar lá de baixo, instigando, falando para a pessoa pular, assaltar, né, atirar, isso sim, isso é crime. Né? Isso é crime e a polícia passa, pega, leva, tem que levar mesmo, porque isso sim é crime. Eu ia até falar sobre isso. Tem pessoas que acabam estimulando, né? Porque além de atrapalhar, né, a movimentação dos especialistas, ainda ficam dando palpite ou instigando, né? Isso sim, essas pessoas deveriam ser punidas. Tem uma pergunta aqui da Wanda muito bacana em relação a fatores protetivos. Quais os fatores protetivos mais observados nas ocorrências? Assim, eu vou começar, tá, André? Vamos lá. Essa questão da fator de proteção, a gente tem dentro da literatura, né, vários, né, a questão da família, se a pessoa ela é casada, a questão do trabalho, vários aspectos. Numa ocorrência com a pessoa em ameaça de suicídio, assim, isso que a princípio está na literatura lá para a gente, que os estudos mostram, os dados estatísticos mostram, que é um fator de proteção, naquele contexto ali, pode ser um fator de risco. O exemplo que eu dei da família, né? Ter família, ter filhos, a gente sabe que são aspectos que contribuem, né? Que são fatores de proteção. Mas aquela pessoa em ameaça de suicídio ali, ela pode estar ali justamente por uma questão de um conflito. Então, por isso, do cuidado, né? Do que é proteção, do que é fator de risco numa situação dessa. Porque a gente nunca tem certeza, a gente nunca pode chegar nesse local dizendo que, né? Olha, você está aí, eu vou chamar sua mãe, você tem filho? O seu filho. Filho é fator de proteção. Não sei. Aquela pessoa está ali, pode ter sido uma situação, uma dificuldade com o filho. Então, assim, de um modo geral, a gente não vai dizer que tem um que se sobressaia. Né? Há sempre um cuidado da equipe de estar avaliando todo o contexto, né? E aí tem a questão das perguntas, do tipo de pergunta que vai se fazer no momento, para poder, através do relato da pessoa, e eles vão identificando o que é proteção, o que é risco. Então, faz uma pergunta, né, aberta lá em relação à família, e vem aquela resposta, peraí, então, isso aí não é fator de proteção, isso é fator de risco, vira a página, vamos para outra situação. Então, assim, não tem uma que seja mais proeminente do que a outra, vai variar.
para cada caso. Por Não isso, tem, cuidado de lidar com isso. não tem assim um número maior de fatores de proteção ser filhos, mãe, trabalho, não, varia muito. Vai variar, porque esses fatores de proteção, no momento da ocorrência, eles podem ser o fator que desencadeou. Então, assim, isso vai variar bastante. A gente não tem, assim... Você tem números sobre isso, André? Que eu saiba, não. Você tem algum levantamento sobre isso? Fatores de proteção mais identificados? Que eu saiba, não. Isso varia muito mesmo. Certo. Não temos assim, porque vai variar da motivação, né? Vai variar da motivação, para cada tipo de ocorrência, ele era ter uma motivação, e aí nós vamos verificar o que é fator de risco e proteção. Mas voltando mais para a área da negociação com esses fatores, nós precisamos entender também se um fator de proteção é um fator, vamos dizer assim, palpável, porque pode ser que aquele tentante tenha um fator de proteção que seja um filho, que o filho mora no exterior, e aí ele vai querer que o filho esteja ali com ele. Então, não necessariamente esse fator de proteção vai ser apresentado para ele ali agora. Sim. Então, nós vamos ter que trabalhar em cima dessa informação e ver o que é viável para atender ou não. Ou pode ser que seja o contrário, alguém que esteja ali que seja um fator de risco. E aí nós vamos precisar tirar. A Capitão Alexandre já tivemos uma ocorrência assim, que houve a necessidade de tirar uma pessoa de dentro daquele ambiente, porque ele, a todo instante, ele falava coisas, tipo, culpando realmente aquela pessoa por tudo aquilo que estava acontecendo. Então, era um fator de risco que nós tínhamos que tirar daquele ambiente. Então, não existe um quantitativo. Não, vamos trabalhar sempre no fator de risco, ou então no fator de proteção. Uma ocorrência que nós tivemos na Tijuca, de um namorado lá que fez a namorada refém com a faca no pescoço e tudo, e a todo instante ele botando toda a culpa do que estava acontecendo nela. E aí o colega que estava negociando, eu falei, olha, vamos procurar um fator de risco e proteção, só que ele não oferecia nada. Então, em momento algum, ele deu essa dica, deu esse gancho para que a gente seguisse ali aquela linha. Não, vamos parar de falar. O que nós paramos de falar foi sobre ela, porque como ela era uma ameaça para ele, e ela era a pessoa que para ele tinha causado tudo aquilo, então nós tínhamos que tirar o foco dela. Certo. Tínhamos que buscar a atenção dele para a gente, porque sempre que ele falava alguma coisa com ela, o nível de estresse aumentava, a faca no pescoço ficava o mais fator de risco dele ali, que estava sobre o poder dele. Então, não tem um padrão. Vamos trabalhar só no fator de risco ou vamos trabalhar no fator de proteção. Obrigada, André. A Sara está com a mãozinha levantada ali já tem um tempo e a gente vai dar palavra para ela fazer a pergunta. Temos ainda 15 minutos. 10, eu acho. Fátima, tem uma pergunta da Gisele também aqui, desculpa, Sara, antes de você. Ela pergunta em quais casos um cidadão comum pode acionar o corpo de bombeiros ou a polícia ou uma ambulância, por exemplo, né? Em quais situações cada um deveria ser acionado. O André já falou um pouquinho sobre isso, né, André? Esse acordo que tem com o bombeiro, né? Fala um pouquinho mais para a gente. Vai depender da motivação e do nível de agressão, vamos dizer assim. Se for uma pessoa com faca ou com arma de fogo, geralmente o bombeiro aciona a gente. Nós somos acionados. Mas eles têm ocorrências com pessoas com faca utilizando os meios que ele tem lá, os equipamentos de treinamento, e conseguiram zerar essa crise. Mas vai depender do nível de agressão, seja faca, seja arma, enfim, o que vamos ser acionados para atuar em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Qualquer pessoa, né, André? Qualquer pessoa que você veja alguém em ameaça, né, de suicídio, você pode ligar, né, para o Corpo de Bombeiro ou para a polícia. Qualquer pessoa presente. Né?
presenciou, presenciou o importante. Sim, importante é o máximo que tiver de informações. Se tiver informação, sem se expor, sem você se expor, sempre a sua segurança, sem você se expor. Mas se você tiver como visualizar se há ou não uma arma ou qualquer coisa que esteja causando aquela ameaça, é importante que você passe essa informação, até mesmo para eles direcionarem ou para eles convocarem o maior número de agentes para aquele tipo de ocorrência, com os equipamentos que eles têm. Ok. Sara? Boa noite. Boa noite. Parabéns ao IPES por esse encontro muito bom, viu? Maravilhoso. A minha dúvida, né, na verdade, não chega a ser uma dúvida, mas sim uma reflexão em relação... A gente se preocupa muito com a vítima, com a pessoa que está em risco e tudo mais. Mas pensando um pouco no processo de autorregulação emocional, existe um trabalho de descompressão para os profissionais que estão ali no momento da crise, né, de ter algum tipo de situação que possa gatilhar alguma situação nesses profissionais, né? Existe um olhar também para isso, se perceber que, olha, sei lá, né, veio na minha cabeça agora uma situação com uma gestante e a pessoa que vai negociar ali tá para ser pai, tá para ter algum fator que ligue, né? Nesse caso, existe um afastamento, né, da pessoa sair e não atuar nessa intervenção, como também uma forma de prevenção para as equipes que estão ali em campo? Há sim, Sara, esse cuidado e essa atenção em relação não só pessoas em ameaça de suicídio, mas assim, de um modo geral. O André já falou lá atrás um pouquinho, né, que o trabalho do psicólogo nesse contexto não é só ligado à questão da construção, né, desse perfil, né, do SEC, mas também tem a ver, também, entre outras coisas, também com a análise também, né, com a avaliação da equipe. Então, também faz parte do meu trabalho também estar observando essa equipe, esse andamento dessa equipe, como é que eles estão, né? E está sugerindo. Psicólogo também, eventualmente, pode ter uma ocorrência que eu também teve uma situação que eu ia ser trocada. Por quê? Porque eu já estava há bastante tempo, mas a ocorrência terminou, enfim. Então, tudo é se levado em consideração. Mas há, sim, esse tipo de trabalho, porque vão ter vários tipos de ocorrência que a gente quem está do lado de fora, nem imagina que possa acontecer, né? E que essas equipes se deparam com determinadas situações, veem algumas coisas, isso aí estou falando de um modo geral, tá? Que são muito impactantes. Por quê? Porque ali a gente, vamos supor, uma ocorrência com crianças, tá? Então, ali você tem pais, ali você tem pessoas que têm famílias. Então, assim, você lidar com situações, eventualmente, que você vai ver algumas imagens, algumas situações que vão lidar com criança, e você chega em casa, você tem um filho daquela idade, certamente isso te impacta. Não tem trabalho que psicólogo faça que possa, digamos assim, a gente faz, né, prevenir não quer dizer evitar, né? A gente trabalha para prevenção, mas isso não quer dizer que a gente vai evitar que as coisas aconteçam. Então, assim, é importante ter, sim, quando as ocorrências acontecem, esse trabalho de descompressão, né? Tem a questão do estudo de caso que eles fazem, até o André pode falar melhor isso, tem a questão do debrief, né, que é logo depois da ocorrência, não é debrief psicológico, tá? Debrief mesmo da ocorrência. Depois eles realizam um estudo de caso sobre isso, mais ou menos uma semana depois, toda a equipe que participou, o negociador, o atirador, todo mundo participa, o psicólogo também, mas tem essa atenção da psicologia também com isso, né? O impacto de determinadas ocorrências, né, na equipe, porque realmente tem algumas que são bem impactantes, né? Todas elas são, digamos assim, principalmente com os suicidas, e principalmente quando a gente está lidando com equipes de alto nível, tá? Porque esses policiais, eles treinam, eles se preparam para ter 100% de eficiência,
tá? Tanto quando lidando com vítimas quanto com reféns. Então, assim, quando eles vão para uma ocorrência, eles vão para resgatar, para resolver. Então, quando eventualmente, né, isso não acontece, como eu disse, né, o suicida, infelizmente, muitas das vezes, ele vai efetivar. Então, quando isso não acontece, tem um impacto, porque ele se preparou, ele treinou, ele estudou, ele se aperfeiçoou para poder resgatar aquela pessoa. E como assim, naquele momento, aquela pessoa não foi resgatada? Então, assim, isso é impactante. Então, tem que ter essa atenção, sim, ter esse cuidado, e a gente tem essa noção, sim, de tá trabalhando com isso. André, vou falar mais um pouquinho. É a questão do apresentar, né, a questão do estudo de caso. Então, toda ocorrência nossa, esse estudo de caso, ele é montado em cima dos pontos de vista de todos os times, de todos que participaram daquela ocorrência. Então, até o nosso guerreiro que ficou tomando conta do material na viatura, ele vai ser ouvido para ele passar o que ele viu da onde ele estava. Então, todo mundo vai falar, todo mundo vai apresentar. Não é como a gente fala, não é para apontar erros, é um aprendizado. É para a gente entender o que a doutrina nos ensinou, o que a gente repassa para as nossas instituições, o que a gente cumpriu do que é previsto, o que deixou de cumprir, o que deu certo, o que deu errado, por que deu certo, por que deu errado. Então, são os pontos de vista de todos que estavam ali. Não é, houve um problema que a viatura não estava onde tinha que estar. Então, vamos entender por que ela não estava ali. Não é para culpar, é para que não aconteça. Então, esse trabalho ele é contínuo. A cada ocorrência, uma semana, 2 semanas depois, reúne o time todo e a gente apresenta para outras pessoas que não estavam ali. Então, são fatores que aconteceram contados por quem estava no evento, para que todo mundo fale a mesma coisa e para outra equipe que está de serviço no dia seguinte, ela entenda que se acontecer com ela, nós sabemos que são ocorrências distintas, mas ela sabe que pelo menos aquilo ali pode acontecer ou não pode acontecer, ou já aconteceu. Então, o estudo de caso ele é muito importante por conta disso, para você amadurecer, para a gente crescer, e nós não sabemos tudo. Vamos buscar o conhecimento, vamos aprender sempre. E, às vezes, acontece de acontecer como já aconteceu lá em 2000, que é o caso do 174, que não era com refém, mas ali houve a necessidade de voltar para a sala de aula. Lá em 2000, vamos voltar para a sala de aula, vamos ver o que deixamos de fazer, o que a nossa cartilha, o que nós deixamos de cumprir da nossa cartilha, vamos voltar para a sala de aula e, de lá para cá, graças a Deus, 100% de aproveitamento. Mas trabalhando, como ela falou, é sempre um nível alto de estresse. E quando envolve criança, tem algumas ocorrências, elas impactam. Nós temos ocorrências aí que realmente impactam, seja criança, policiais, temos ocorrências de policial fardado com arma na cabeça. Então, isso aí tudo impacta. Então, é muito importante o trabalho que é feito na psicologia, porque ela cria os módulos em cima dessas ocorrências. E aí a gente entende realmente que a gente precisa estar em condições de atender aquela ocorrência. E não é demérito nenhum no dia de serviço, não estou bem, e aí por isso que nós temos uma equipe. E aí vai ter sempre alguém para substituir, alguém para trabalhar junto. Que é nós já tivemos o nosso problema lá em 2000, e eu tenho certeza que ninguém quer mais que aconteça. E hoje, graças a Deus, a nossa estrutura, ela fornece nós temos essas ferramentas. Mas, quando tem que acontecer, mesmo sendo acionado ou não, ou a equipe em deslocamento, enfim, tudo isso pode acontecer. Mas é importante que tenhamos o entendimento, né, de que estamos preparados para atender esse tipo de ocorrência. Então, quando acionou, tocou a sirene aqui, o momento de embarque de material, de equipamento, aquele momento ali, o negociador ali já está anotando ali a motivação e ali ele já está trabalhando o que ele vai conhecer lá no ambiente. Por isso que, como foi falado a questão do acionamento,
importante as informações, porque quando as informações chegam para a gente, então eu já sei que aqui eu vou entrar na viatura, já vou seguir, e já preparando já o meu caderninho de anotações com as informações que eu recebi e como que eu vou chegar, como que eu vou me apresentar para essa pessoa. Uhum. É sempre um aprimoramento, né? Cada ocorrência, vocês param para estudar o caso e para se aprimorar para a próxima, e sempre uma atualização, sempre um aprimoramento. Muito bacana isso, muito interessante. Eu estou vendo aqui que a equipe de negociação do GAT é responsável pelos atendimentos de ocorrências com reféns e suicidas de posse de armas de fogo ou brancas do estado de São Paulo. Ele está aqui, né? A gente agradece a presença. E esse cuidado também, né, que a Sara levantou, de cuidar desses negociadores, dessa equipe, dessa psicóloga também, porque esse gerenciamento de crise, a gente está vendo que é pesado, né? Não é nada simples, embora sejam muitas pessoas ali pensando, mas o nível de estresse é muito alto, né? Porque você tá ali tentando salvar uma vida, né? E tentar negociar com ele para que ele possa refletir sobre a importância da vida dele. Porque o trabalho não é só tirar ele dali, como vocês falaram, o trabalho é fazer com que ele valorize a vida dele, que ele possa não usar esse método como solução para o problema dele. Então, nessa negociação, que eu achei assim, maravilhoso a fala de vocês, é que vocês também têm essa preocupação de trazer para essa pessoa, né, repensar sobre a sua vida, sobre os seus problemas, e que ele possa ter mais uma oportunidade. Né? Como a Alexandra falou, naquele momento ele não vai tirar a vida dele. E é importante que ele não tire depois. Por isso, esse respeito, esse vínculo de confiança que vocês fazem para que a pessoa possa ser bem acolhida. Meus parabéns para vocês. A Deise tinha levantado a mão, eu deixo para que... Eu não sei nem quanto tempo nós temos, eu estou aqui viajando, aqui pensando aqui na situação em si, né? E... Fátima, nem vou falar mais por causa do tempo, porque nós esgotamos do tempo, entendeu? Então, assim, depois eu pergunto para a Alexandra a curiosidade que eu fiquei muito na linha do que a Adriana colocou, perguntando quem cuida de quem cuida dos outros, né? Dentro de vocês. Como os policiais cuidam da sua saúde mental, né? Como é que a gente faz? Aí enfim, mas acho que pela questão do tempo... Faz outra live para isso, tá, Deise? Faz uma outra live. Vamos fazer uma live para saber quem cuida dos negociadores, né? Eu esqueci de falar uma coisa importante. Da psicóloga também. Eu esqueci de falar uma coisa importante. A Alexandra é coautora do livro Por que os Policiais se Matam? Né? Como o André falou, imagina chegar e ver um colega de farda, né? Numa situação dessa. Como é que é difícil isso, né? Então, e a gente sabe que na segurança pública existe um número grande de suicídios e vamos acolhê-los também, né? Vamos fazer o nosso projeto do IPES, né? Segurança que Previne, ele tem esse objetivo. Mas é outra live. Com certeza. Então, a gente encerra, né, Fátima? Porque senão a gente vai... É muito bom, né? Foi uma mesa criativa. Foi maravilhoso ouvir Fátima. Parabéns, Alexandra, e parabéns você, André. Queremos fazer uma outra live para falar quem cuida da saúde emocional dos negociadores. Obrigada, gente, a todos. Obrigada, Fátima. Obrigada, André. Obrigada, Alexandra. Obrigada a todos. Obrigado a vocês. Obrigado. Boa noite. Estamos aí. Fátima, que quinta-feira que vem nós temos uma outra mesa da segurança pública, falando da segurança que previne. Todos estão convidados, tá bom? Olha, então vamos voltar na próxima quinta, porque tem mais.
Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, professoras. Boa Parabéns, noite. Boa noite. Alexandra. Boa noite. Tchau.